Bom, galerinha, mais uma quinta-feira, vamos para mais um vídeo de hoje. O tema de hoje é um tema que eu acho bem interessante para algumas pessoas que ficam um pouco perdidas sobre... quando é falado sobre salvação, né? Algumas pessoas acabam ficando um pouco sem saber muito o que argumentar a respeito. Então eu vim trazer um pouco de luz para esse tema, porque é um tema bem importante, é um tema que é vivido disso. Então, cara, precisamos falar sobre. É importante. E eu não vejo tantas igrejas abordando isso de uma forma que não seja evangelística. Então eu vou trazer alguns contextos bíblicos para você em relação a isso para a gente poder argumentar sobre. Acho que o tema aqui que a gente pode adotar como título principal é como ter certeza da nossa salvação, né? Então a gente tem um texto básico que é Romanos 8. Mas antes de ler isso, eu queria só fazer um approach de vocês, né? Trazer vocês para dentro desse tema. E eu acho que é muito frequente às vezes essa pergunta. Porque quando mesmo a gente tendo nascido de novo, que foi o batismo na nossa vida, ter se aproximado de Cristo, estar em corpo de Cristo dentro da igreja, servindo na igreja, fazendo a boa obra, praticando coisas que Cristo tem nos dito e está na sua palavra, ainda tem algumas perguntas que acabam nos impactando, né? Que é exatamente essa. Como podemos ter certeza dessa nossa salvação? Existe algum medidor espiritual que nos ajude a entender se tipo, tô mais para lá do que para cá? Tô mais quente, tô mais frio? Será que eu já tô salvo? Será que eu não tô salvo? Preciso fazer alguma coisa? Quem indica o quão perto e quanto longe estamos, né? Essas perguntas são bem comuns, tá? Se você, principalmente se você conversar com os recém-convertidos, eles têm uma empolgação de viver a palavra de Cristo muito forte. Então você vai entender um pouquinho mais sobre isso à medida que as coisas forem sendo vividas, né, da sua vida de crente, digamos assim. E agora vamos ler aqui o Romanos 8, de versículo 31 a 39, para a gente poder adentrar mais no tema. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós? Quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? E Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus é também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. A morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem, certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo, de Deus, desculpa, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa parte de Romanos é muito bonita se você parar para refletir sobre ela. Você vai entender algumas coisas como a importância que é dada aqui, porque é Paulo que faz algumas escrituras disso aqui. Se você leu esse texto e você parou para interpretar, nem que seja alguns minutos da sua vida sobre ele, você vai entender que ele carrega algumas verdades muito poderosas. E eu vou dissertar aqui um pouquinho para elas com vocês, separando-os em dois momentos. Na verdade, dois tipos de grupos de pessoas, né? Que são aqueles que estão meio que no perigo da salvação, né? Tipo, beleza, eu tô salvo? Eu acho que eu tô salvo. Mas realmente não tá. Sabe aquela pessoa que tipo, ela acha que tá salva, mas não tá salva? E Jesus alertou isso sobre esse tipo de pessoas. Lá em Mateus 7, de 22 a 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Ou seja, boas obras por apenas boas obras não garantem a sua salvação. Você tem que ter comunhão em Cristo, viver o seu senhorio na sua própria vida, para que Ele possa assim ser dito como eu lhe conheço. Como é que você vai esperar ter a intercessão de Cristo, ter a vida de Cristo dentro de você, te salvando, te tirando daquilo,
se você não consegue nem ter um momento de intimidade com Ele, você não tem uma conversa, você não tem um viver espiritual alinhado com os propósitos dele, que é o viver de propósito. Se você só vai para a igreja, se você entra no culto, se você só serve porque o seu pastor disse que é legal servir, se você não tem um mover de você, não tem uma cura dentro de você, uma cicatrização de algo que está falando dentro de você, provavelmente você está vivendo esse processo, tá? Você acha que está na salvação, você acha que você é um crente, mas infelizmente Deus não lhe conhece. E isso é um perigo gigantesco. Porque muitas vezes nós nos conformamos com o raso. E a intimidade com Cristo é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Então, pessoas que passaram a vida inteira servindo a Cristo, tentando esse senhorio, ainda tem certas dúvidas. É até um pouco constrangedor quando uma pessoa que apenas vai no culto pode alegar que tá ali. Porque, cara, se você só vai no culto, provavelmente você ainda está vivendo em pecado. Porque para você se livrar dessa herança pecaminosa que existe dentro de nós, cara, é um processo muito doloroso e longo. Você tem que ter intimidade com Cristo, só Ele vai te dar força suficiente para tu poder sair do outro lado. Então, cara, se você está vivendo esse tipo de processo, se você é esse tipo de pessoa, esse grupo de pessoa, reflita sobre suas posições e suas formas de viver a vida, né? Acho que é importante. E aí tem um outro grupo de pessoas, que é a pessoa que está salva, mas vive em dúvida. Que muitos pensam, se eu tiver certeza da salvação, eu posso relaxar, porque eu já estou salvo. Deus vai tirar a minha salvação. Mas a Bíblia mostra o contrário, tá? Lá em 1 João 5,13 a gente lê: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em nome de Filho de Deus. Deus quer que você tenha certeza e não dúvida. Se você, em algum momento, você está fazendo tudo certinho, estou tendo uma intimidade com Cristo, eu estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer, eu estou fazendo a boa obra, eu estou cuidando do meu ministério, eu estou tratando a minha esposa como Cristo numa própria igreja, eu estou vivendo um casamento adequado, eu estou criando meus filhos de forma adequada, eu estou sendo uma pessoa que reflete Cristo no meu trabalho, eu não fico sonegando imposto, não fico fazendo nada de errado, não estou mentindo, não estou falando palavra de baixo calão. Estou vivendo como um mano figurino. Estou sendo o super crente, estou sendo um cara que abandonou a herança pecaminosa. Mas, se tu fizer tudo isso, que são os passos mais difíceis, e você ficar se questionando se isso é suficiente ou se a sua salvação está garantida ou não, isso te faz não estar pronto para isso. Se você está tendo dúvida, sua fé está sendo abalada. E como é que você pode ser salvo se a sua fé é tão fraca ao ponto de, mesmo você vivendo o extraordinário de Cristo, porque uma pessoa que tem tudo isso, que ele vive no senhorio de Cristo, que ele vive transbordando o amor de Cristo, ele vive um momento extraordinário. Se você sabe que é fazer a boa obra, se você sabe que é viver em Cristo, você sabe exatamente do que eu estou falando. E você, com um coração tão vívido, tão de carne, tão plantado e tão transbordo em tantos outros corações, ainda se duvida, talvez você precise refletir sobre o peso que a sua fé tem em relação a tudo isso em comparação a outros motivos. Porque tem vezes que a gente faz a boa obra, mas faz por motivos errados. Querendo galardão humano, da terra, terreno. Que as pessoas olhem para você e tenham respeito, ou olhem para você e te colocam no cargo. Ou que ela olhe para você e diga, nossa, que cara legal. É importante saber dividir o que é o real do que é o faz de conta, né? E o que a Bíblia nos ensina sobre salvação, né? A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ela foi toda arquitetada por Deus e em nome com Jesus Cristo, sendo nosso Filho, que veio aqui nos salvar para poder garantir essa salvação. Lá em João 6,47 a gente lê: em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crer em mim tem a vida eterna. Ou seja, você não pode ter espaço para dúvidas no teu coração a respeito da crer em Cristo, da tua fé. Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Plenamente certo. Ele sabe que Jesus Cristo está ali e que ele está garantindo a sua salvação. E aí a gente pensa, Deus então, ele não só planejou, como ele executou a salvação e completou. Que ele entregou o seu Filho na cruz para poder fazer lavar os nossos pecados e assim poder garantir que a nossa
conta foi paga pelo seu próprio filho. Então ele planejou tudo, ele executou tudo. E ele completa essa obra de salvando quando você entrega a sua fé a ele. Mas isso não significa que por conta da hipergraça, né? Tô salvo. Não. Deus não salva do pecado. E na verdade, desculpa, o contrário. Deus salva do pecado. Não no pecado. Qual a diferença do e no aí? Do pecado é porque você estava vivendo no pecado e foi salvo. Você foi lavado. Você foi colocado em novas vestes. Você saiu daquele mar de lama pecaminoso que lhe cercava a vida, daquelas pessoas que lhe sujavam o nome de Cristo, daquelas pessoas que só lhe faziam mal, que lhe usavam, vícios humanos que não lhe traziam valor algum. E agora você está justificado em nome de Jesus Cristo e vivendo uma vida nova. Agora, se você está no pecado, você, mesmo conhecendo a palavra e ainda prefere estar no pecado, vivendo mesmo dos pequenos pecados, porque não existe pecado grande, não existe pecado pequeno, como você vai ser salvo nesse processo, né? Uma vida dominada pelo pecado revela a ausência de transformação. Então você não faz. Cristo não é seu senhorio. E aí, para quem entendeu o texto de Romanos, vamos aqui bater algumas perguntas que o texto mesmo se auto-responde, né? Mas só para a gente garantir que todo mundo entendeu o contexto do texto, que é lá o de Romanos 8 que a gente leu. Porque Paulo ele responde nesse texto. E, cara, que texto lindo, velho. Esse texto ele fala muito forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é o autor da salvação, ninguém pode anulá-la. Ele planejou, ele executou e ele a completa. Deus não poupou nem o seu próprio filho. Se ele deu o seu maior bem, se ele deu um filho, se você é pai, você entende exatamente o que a gente está falando. Se ele deu o seu parte de si em sacrifício dos pecados dos homens, como ele não daria a salvação completa? Por que entregaria seu filho para lavar nós com seu próprio sangue a dor excruciante que ele deve ter sentido, tudo que ele fez passar? Ele colocaria o seu filho dele a sofrer à toa para lavar nossos pecados e depois permitir que caímos novamente? Se ele deu tanto, ele não vai dar tão pouco, que é só terminar a obra? Quem pode acusar os escolhidos? Deus é o juiz e ele nos justificou, então como ele vai nos acusar em relação a isso? Quem pode condenar? Cristo morreu, ressuscitou e intercede por nós. Não há mais condenação para quem está em Cristo. Aquele que adotou Cristo como seu senhorio e vive sobre as suas boas obras, e vive sobre o seu diretriz, vive sobre o seu cajado, ele é justificado por Cristo. Logo, ele tem a sua salvação. É básico. Quem pode nos separar do amor de Deus? Nada. Estamos conectados a Ele porque Ele nos deu a vida. Então não existe tribulação, perseguição, sofrimento, medo, morte, whatever que seja, que possa ser capaz de fazermos isso. Não existe algo natural assim nessa terra que faça a gente poder se separar do amor de Cristo. Mesmo quando nós estamos vivendo em pecado, ainda tem o amor de Cristo vinculado a nós, porque Ele nos amou primeiro. Antes mesmo de nós amarmos Ele. Antes mesmo de alguns conhecer Ele já te amava, desde o ventre da tua mãe. Romanos 8, 38, 39, né? É lindo. O texto é lindo, cara. O texto é lindo. Deixa eu ler aqui pra vocês. Até perdi a anotação dele porque eu não vou saber. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem sequer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo nosso Senhor. Nada pode separar do amor de Cristo. Nem os principados, nem profundidade, nada. Então a gente chega na conclusão muito simples, né? A certeza da salvação não está em boas obras, tempo de igreja, emoção que você sente dentro do culto, mas está em Cristo. As obras que
você vai completando em relação a Ele. Não só as boas obras, porque toda obra é obra de Cristo, entendeu? Na fidelidade que você tem de Deus e da sua fé. Então mantenha a sua fé saudável, que você vai conseguir coisas interessantes na sua vida. Você vai conseguir uma mudança, porque Cristo vai te transformar através disso. Ele te educa através das boas obras. Se você não consegue servir e entender isso, é muito difícil ele conseguir mudar você. E aí entra na questão do o que é, né? Então como é que eu tenho certeza da minha salvação? Se renda a Cristo. Entregue sua vida a Ele e a sua salvação será assegurada para todos aqueles que têm Jesus Cristo no seu coração. Então, irmão, se você nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida e por curiosidade acabou caindo nesse vídeo, cara, aceite Jesus. Levante o seu clamor a Ele. Peça perdão a Jesus Cristo por ter ficado longe de casa há tanto tempo. Procure um lugar para você poder chamar de igreja e viva nisso. Permita ser ensinado, permita ser acompanhado por Cristo nessa jornada, porque é uma jornada muito longa. Abandonar o seu eu antigo, matar o velho homem, não é fácil. Eu sei que tem muita pregação que fala que é lindo, maravilhoso, mas não é fácil. O teu dia a dia não vai ser fácil. Mas isso não importa, porque vale a pena. O peso da dor, do ser esmagado, uma oliveira, um azeite, vale a pena. O óleo que sai dali, ele vale completamente a pena. E faria várias e várias e várias vezes novamente se fosse preciso. Sua vida se transforma, você se transforma, tudo que te cerca te transforma, porque você colocou Cristo no centro. E todo o resto orbitará em nome do Senhor. Então, irmão, deixa um apelo aqui para quem ainda não aceitou Jesus ou que ainda tenha dúvida sobre a sua salvação, que, cara, converse no seu íntimo com Ele. Entenda o quanto você é amado. Revise os textos que a gente passou aqui e entenda de uma vez por todas, a tua salvação é tua medida de colocar Cristo no lugar que Ele merece, que é ser o senhorio da tua vida. E aí sim você terá a sua salvação. E nós nos veremos lá no reino eterno. E cara, não perde tempo não. Vai encontrar Jesus. Ele tá doido pra te encontrar, irmão. Ele já desceu até nós, desceu a terra para encontrar e salvar nós com o seu sangue, lavar nossa alma, lavar tudo que tinha que ser lavado. Levou embora tudo aquilo que era de ruim que ainda estava na gente. Não deixe ele esperando. Vai atrás dele.